Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Se você ainda não conhece o meu canal ou não me conhece, meu nome é Samara, eu sou farmacêutica e eu me especializei em saúde dos idosos. Então, o meu objetivo aqui no canal é passar para você informações muito importantes para os cuidados com os nossos idosos, baseadas em evidência, de uma forma muito prática e fácil para você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aqueles pacientes que são cegos, ou mesmo aqueles que têm alguma dificuldade para enxergar. A gente sabe que muitos idosos às vezes não perdem completamente a visão, mas com o passar dos anos vão enxergando cada vez menos, até chegar num ponto que às vezes os atrapalham de lidar com as atividades do dia a dia. E dentro dessas atividades, a gente sabe que está a utilização do medicamento. Muitos idosos ainda conseguem utilizar os medicamentos sozinho, por conta própria, conseguem se lembrar exatamente qual medicamento devem tomar, mas aí alguns deles têm esse problema com a visão. Eles podem ter dificuldade de identificar qual é o medicamento que eles precisam tomar naquele horário, se o medicamento está certo ou não. Então é sobre isso que eu quero falar com você. Eu trouxe algumas dicas para ajudar o paciente idoso que tem dificuldade com a visão a tomar os medicamentos da forma mais segura possível. E a primeira dica é a organização. Tudo vai começar com a forma de organizar os medicamentos para esse idoso. E aí, o que a gente precisa levar em consideração? Qual é a rotina dele? Ele vai estar o tempo todo sozinho ou sempre vai ter alguém para auxiliá-lo? Ele prefere tomar os medicamentos sozinho, ele já está acostumado ou não, ele não se lembra, não consegue. Então, tudo isso a gente precisa identificar antes de entender como a gente vai organizar esses medicamentos, porque isso vai ser muito importante. A gente precisa organizar de uma forma que seja fácil e simples para que esse idoso consiga colocar em prática, e não de uma forma que seja fácil para a gente, tá bom? Então, algumas dicas para organização. Primeiro ponto, se for possível, compre ou busque os medicamentos todos no mesmo dia. Tem pessoas que buscam no centro de saúde, tem pessoas que compram na farmácia todo mês, ou mesmo buscam pelo programa Farmácia Popular. Se possível, pegue todos esses medicamentos no mesmo dia, porque vai ficar mais fácil organizar esses medicamentos para a semana seguinte ou até mesmo para o mês inteiro. E aí, obviamente, essa organização ela deverá ser feita por uma outra pessoa, seja um cuidador ou um familiar, um vizinho, um amigo, alguém que realmente possa estar auxiliando esse idoso nessa organização, para que ele possa ter uma organização de forma mais segura, ele consiga utilizar da melhor forma possível. Então, depois de ter todos os medicamentos em mãos, saber exatamente o horário e a quantidade certinha de cada um, a organização ela deve ser feita de acordo com a realidade desse idoso. É um idoso que vai tomar quantas vezes por dia esse medicamento? Um mesmo medicamento se repete ao longo do dia? Ele toma sozinho? Como que vai funcionar isso? Então, você precisa entender e a partir desse entendimento você vai organizar. Vamos supor que esse idoso ele toma 3 vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço e à noite. Uma estratégia, por exemplo, é deixar todos os medicamentos da manhã juntos, todos os medicamentos da hora do almoço juntos e todos os medicamentos da noite juntos. Como esse paciente ele tem uma dificuldade visual importante, ou então ele realmente já é cego, é interessante que a gente coloque esses medicamentos em locais diferentes. Essa vai ser a primeira estratégia para ele conseguir saber onde está cada medicamento. Um exemplo, os medicamentos da manhã podem ficar no quarto, em cima da cômoda ou na cabeceira. Os medicamentos da hora do almoço podem ficar em cima da mesa em alguma caixinha, em algum ambiente adequado. E os medicamentos da noite, por exemplo, podem ficar próximos à televisão ou próximo ao sofá, que pode ser um local onde aquele idoso gosta de descansar. Então, o primeiro ponto é talvez ter essa estratégia de colocar em ambientes diferentes. Pode funcionar para o seu idoso. E aí, se você conseguiu separar por horários, já é uma excelente função, já é uma excelente estratégia. E aí, dentro de cada caixa, vamos supor, dentro dos medicamentos da caixa da manhã, o ideal é que você separe por semana ou por mês, por um período em que a pessoa saiba que ela vai ter apenas uma cartela de cada medicamento, ou um pote, ou um frasco, enfim, dependendo de qual for a forma dele. Vamos supor que tem 3 cartelas ali na manhã, cada uma delas é um medicamento diferente. Ele sabe que ele pode pegar uma cartela, tira um comprimido, coloca de lado, pega a outra cartela, tira um comprimido, coloca de lado, pega a terceira cartela, tira o comprimido, coloca de lado. Volta as 3 cartelas para aquela caixa, pega os 3 comprimidos na mão e ele sabe que aqueles são os comprimidos da manhã, um de cada. Concorda que dessa forma ele não precisa tentar enxergar o nome do medicamento ou tentar identificar pelo formato do comprimido, porque isso inclusive pode mudar de um mês para o outro, pode ser de um outro laboratório,
pode ser de um outro formato. Então, o ideal é que a gente deixe tudo de uma forma muito fácil para esse idoso. Ah, Samara, mas o medicamento da tarde, ele precisa tomar 2 comprimidos de uma cartela específica. Como que ele vai saber que daquela ele tem que tirar 2 e das outras ele tem que tirar apenas um? A gente precisa tentar levar para o lado sensorial, né? O paciente que perde a visão, ele tem o tato normalmente mais aguçado, então ele consegue perceber a diferença. A gente pode colocar, por exemplo, algum tecido diferente, um tecido de camurça, de veludo, ou então um formato diferente que não tem nos outros. Tudo isso vai ter que ser muito individual. Minha ideia aqui é trazer dicas para você, mas tente colocar alguma coisa que faça o paciente diferenciar aquela cartela das outras, para ele saber que daquela ele precisa tirar 2 comprimidos e das outras apenas um, por exemplo. Se o paciente usa poucos medicamentos, vamos supor que ele usa apenas 3 medicamentos ao longo do dia todo. Ao invés de você separar caixas de acordo com o horário, você pode ajudar esse paciente a identificar cada medicamento de uma outra forma. Você pode colocar cada medicamento em um saquinho diferente. E aí a gente trabalha com as formas. No saquinho do medicamento 1, você coloca uma bolinha. No saquinho do medicamento 2, você coloca um triângulo. E no saquinho do medicamento 3, você coloca um quadrado. E aí você conversa com ele e explica, olha, o saquinho do medicamento tal é da bolinha. E aí, ele vai saber que aquele medicamento ele toma 2 vezes ao dia, ou só uma vez, ou só de manhã, ou só à noite. Tem pacientes que conseguem lidar com isso tranquilamente, porque eles estão acostumados com o nome do medicamento. Por exemplo, eu tomo losartana 2 vezes ao dia, eu estou super acostumado com isso. O meu problema é identificar qual cartela é a losartana. Então, percebem que a gente realmente precisa entender qual é a necessidade de cada paciente, porque para ele, por exemplo, ele só precisa saber que todas as cartelas de losartana vão estar no saquinho da bolinha, por exemplo. E aí vai ser fácil ele identificar e ele vai tomar com mais segurança. Então essas dicas são extremamente importantes e podem ajudar bastante o seu idoso que tem dificuldade visual. E aí vale ressaltar que essa pessoa sempre vai precisar de alguém, não necessariamente todos os dias, mas talvez uma vez por semana, a cada 15 dias ou uma vez ao mês, para que essa pessoa possa organizar esses medicamentos para aquele idoso e aí sim aquele idoso depois com tudo organizado, com tudo esquematizado, ele consiga dar continuidade e utilizar esses medicamentos com mais segurança. Mais uma vez, você vai utilizar as dicas de acordo com a realidade do seu idoso, mas é muito importante se atentar a isso, à organização, aos horários, à quantidade de comprimidos ou medicamento que ele vai ter que tomar de cada um. Use e abuse da sua criatividade. Pergunte sempre para o idoso o que ele entende, porque às vezes a gente, com a melhor das intenções, procura fazer algo que para aquele idoso não vai funcionar. Ele ou às vezes não entende, ou acha muito difícil de mexer, de entender. Então, quando você for tentar organizar esses medicamentos para ele, tente sempre conversar com ele antes, para que vocês possam combinar a melhor forma possível. E claro, depois que vocês fizerem, fique durante uma semana pelo menos acompanhando bem de perto para ver se ele vai conseguir utilizar da maneira correta. E aí, uma vez que você percebeu que ele realmente entendeu, que ele está adaptado àquele novo sistema de organização dos medicamentos e que ele está utilizando da forma correta, você vai ficar mais tranquilo e mais seguro. Eu espero ter te ajudado. Se você também está lembrando aí de alguma outra coisa, de alguma outra dica, além da questão do formato das caixas, ou então da parte sensorial, de tecidos diferentes, de formatos diferentes, deixe aqui nos comentários, você pode estar ajudando outra pessoa que também está precisando de ajuda em relação a esse assunto, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.